Oi, pessoal. Dando continuidade, a gente falou das condições, né? Então, a condição de ângulo, basicamente, é o que a gente vai utilizar, tá, para fazer o projeto. Porque o que a gente faz lá é colocar no RLocus, né, a nossa malha aberta e determinar a partir do lugar das raízes, né, no gráfico lá do MATLAB, o ganho. Então, a gente não vai ficar fazendo o módulo, né, a condição de módulo. A gente vai usar, basicamente, a condição de ângulo. E o que a gente faz, né? A gente vai fazer a avaliação de um polo desejado. Então, esse valor aqui, S1, quando a gente tem o critério de desempenho, a gente fala assim, eu quero que o meu polo dominante seja o S1. E aí, esse S1 a gente vai trabalhar para chegar nele na malha fechada, fazendo essas análises aqui, né, com a condição de ângulo. Então, se o S1 não cumprir a condição de ângulo, quer dizer que ele não está no lugar das raízes. Assim, a gente precisa alterar o lugar das raízes para que o S1 faça parte do lugar das raízes. E a gente vai definir um K, né, o K1 lá, que é o K do lugar das raízes, e aí ele vai ser um polo da malha fechada, e aí vai ser o que a gente espera, ok? Então, essa alteração ela vai ser feita alterando o K2, beleza? Por quê? Porque nós consideramos que a planta, né, o nosso sistema, que é o que a gente está querendo controlar, ele é fixo, a gente não vai ficar alterando ele, a gente não tem poder de mexer num sistema que ele já está funcionando, né? A gente está fazendo um controle por fora, né? Como acionar ele de uma melhor maneira, da melhor maneira adequada ali, né? Para que a gente atinja critérios de desempenho e ali não sem mexer na planta, né? Sem mexer no nosso sistema, então fazer isso por fora, né? E a gente faz isso compensando a dinâmica indesejada do G, da planta. Então, esse K, que a gente chama de compensador, por isso, né, porque a gente está falando que a gente quer compensar a dinâmica da planta, a gente chama esse K de compensador. É por isso que o nome dele vem desse jeito. Né? A gente calcula um compensador, que é o K2GS, ali, que é uma função transferência, e vai eliminar ou minimizar as dinâmicas indesejadas da planta. Então, a gente vai ter um compensador que faz uma ação, né, que compensa a planta, ok? Então, exatamente o conceito de compensador. Então, a gente força a malha aberta para que ele atenda os critérios de desempenho previamente especificados, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, quando eu estou falando de compensador, desse KDS, o que ele é? Né? Que eu acho que agora que a gente vai ter que fazer uma conexão com a parte física, né? Até agora a gente está falando só matemática, né? Só matemática até agora. Mas o que a gente fala da parte física, né? Qual é o sentido desse KDS? Então, em todo momento, quando a gente fala de Laplace, né, o S, a gente está falando de sistemas contínuos. Eu lembro lá no começo da disciplina, eu falei que quando a gente fecha a malha, a gente tem um sensor, aí tem um atuador, aí tem funcionamento de sinal e tudo mais. Isso daí é controle discreto, controle mais moderno, né? Uma coisa que a gente tem, sei lá, dos anos 90 para cá, e olhe lá, né? Quando começou a ficar mais acessível a parte de processamento, né? De aquisição de dados e tudo mais. Então, antigamente, quando se pensava em fazer um compensador, né, o controlador, a gente pensava em fazer um sistema mecânico que compensasse um outro sistema mecânico. Então, pode ser mecânico, hidráulico, pneumático, elétrico, térmico, né? Mas um sistema ele se realimenta do outro e um atua no outro também. Então, a gente tem, né, essa relação entre dois sistemas que são contínuos. Né? Em nenhum momento eu estou fazendo uma discretização do tempo, estou fazendo um sensor, né, um transdutor lá que está aquisitando dados. Ok? Em nenhum momento a gente está fazendo isso. A gente está fazendo de uma maneira contínua, né? Que sistemas mecânicos, eletrofluídicos que são conectados diretamente. Então aqui a gente tem o exemplo clássico, que é um exemplo do governador centrífugo ou flyball governor aqui, que é
um sistema que ele vai controlar o fluxo de algum fluido ou ar, o que seja, que passe aqui dentro, né? Por conta de um eixo que fica girando aqui com essas bolas, né? Então, o que acontece, né? Eu vou dar um play aqui para vocês verem. Aqui dentro está passando um fluido que faz com que esse eixo gire, né? Não só esse eixo gira, né? Mas como esse fluido aqui ele é utilizado para executar a ação em em alguma outra máquina ou o que for, outro sistema. Mas você conecta esse sisteminha aqui nesse fluxo para quê? Para que isso daqui, né, esse eixo aqui, ele tem que estar conectado também nessa máquina que está sendo executada. Então, nessa máquina que tem um eixo que fica girando, você conecta esse eixo aqui. Então, esse eixo roxo aqui, ele fica girando. E aí, quando ele começa a girar muito rápido, essas bolas aqui, né, por conta da força centrífuga, ela começa a ficar mais afastada. E por ficar mais afastado, ele ergue isso daqui, né? Então, ergue não, né? Ele abaixa, né? Se não me engano. Vamos ver o que acontece. Eu acho que ele puxa, né? E a hora que ele puxa, isso aqui levanta. É, isso mesmo, ele puxa. A hora que ele puxou para baixo, isso aqui levantou. E aí, levantando isso aqui, ele fecha um pouco o fluxo, né? Do que tiver aqui, um combustível, alguma coisa assim, né? Mantendo esse fluxo, né, numa taxa praticamente constante, né? Ele faz esse controle, ok? Então eu sempre tentar manter, né, num fluxo meio constante. É para isso que serve esse sisteminha aqui. Então veja que em nenhum momento eu estou fazendo o sensoriamento, né, daquela maneira que a gente está acostumado hoje em dia, né, hoje em dia é tão o bico, né? Então, em todos os lugares temos sensores, né? Sensor de temperatura, sensor de umidade, né? A gente antigamente não era dessa maneira, né? A gente não tinha, então, em vez de botar um sensor aqui, a gente simplesmente coloca um, um sistema mecânico, né? Que está conectado de alguma maneira com esse fluido que passa aqui. Então, essa centrífuga aqui, né? Esse eixo que fica girando, vai ele se auto-realimenta aqui, né, por conta dessa conexão, ok? Então, basicamente, se vocês quiserem procurar sobre esse sistema, ele é extremamente, né, clássico, então se quiserem procurar sobre ele. Mas tem outros, né, a gente utiliza, às vezes a gente utiliza até sem perceber, né, sistemas que acabam se autorregulando, né? Então é uma autorregulação aqui de forma mecânica, né, ok? Bom, o que a gente basicamente, então, como eu falei, né, os compensadores podem ser mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos, mas basicamente a gente vai se referir a eles como elétricos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um compensador elétrico que a gente vai tomar como base, tá? Então, a gente vai ter um sistema, geralmente a gente vai falar de sistemas elétricos, né, porque quando começou a fazer algum desses transdutores, né, a gente começou a ter um sensoriamento um pouco mais abrangente, os compensadores elétricos eles foram os mais utilizados, porque você tinha um transdutor que tinha uma determinada dinâmica, né? Então não é aquele sensor digital que ele quantiza, nada disso. É mais um sensor que ele transforma, né? Então, a aproximação em um sinal elétrico, né? Alguma rotação em sinal elétrico. É um transdutor que faz essa transformação de forma analógica, tá, gente? Então, por isso que é sistema contínuo. Então, tudo que eu estou falando aqui não tem uma discretização, uma aquisição de dados, nada disso. Então, relembrando isso, tá? Então, quando começou a ter os transdutores, né, de uma forma mais abrangente, a gente, na aplicação industrial, começou-se a ter, né, essas conexões com compensadores elétricos. Então, por isso que hoje, quando a gente estuda, a gente fica bastante em cima de compensadores elétricos. Então, aqui é uma maneira de você construir um compensador elétrico.
A gente tem aqui capacitores, né, resistores e amplificadores operacionais que vão fazer essas relações aqui com a gente. Então, quando a gente tem uma entrada de tensão aqui, tem uma saída aqui que tem uma determinada relação que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou executar, né, a modelagem, mas a gente chega nessa solução aqui. A gente tem essa modelagem. Então, ele tem essas relações aqui com os resistores e os capacitores, ok? Mas a gente vai transformar isso aqui de uma maneira matemática para um Kc multiplicado por alfa, né? E aqui a gente tem essa fração que representa os zeros e os polos. Então, ou a gente simplifica tudo por alfa e chega, e por t, né? A gente passa o t para lá e fica dessa maneira, ou a gente fica dessa maneira aqui. Por que que tem esse t e esse alfa aqui? Porque quando a gente for falar de resposta em frequência lá na frente, a gente vai voltar nessas fórmulas aqui, ok? Então, a gente vai ter essas relações aqui. Então, agora eu só vou apresentar elas para vocês. A gente não vai trabalhar exatamente com esse t e com esse alfa. Mas lá na frente, quando a gente falar de resposta em frequência, você vai falar assim, então aquele compensador que a gente viu lá atrás é esse mesmo que tem aqui na resposta em frequência. Então, por isso que eu estou apresentando para vocês. Porque da mesma maneira que a gente vai projetar eles agora, eles podem ser projetados por resposta em frequência, é a mesma coisa, né? Só que eles têm algumas outras relações que a gente vai ver lá. Então, esse αt, esse t, né, a gente tem aqui que são parâmetros que vão ser utilizados mais à frente, tá? Mas agora eu quero que vocês entendam que o que vai acontecer aqui, ó, a gente tem um 1 sobre t e 1 sobre αt. Isso daqui é um zero e um polo, certo? A gente tem um zero em menos 1 sobre t e um polo em menos 1 sobre αt. Então, esse alfa aqui, ele vai dizer algumas coisas para a gente, tá? Então, como eu falei, nessa função transferência do compensador, eu selecionei essa aqui para a gente trabalhar, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. E aí a gente vai dizer que esse compensador ele é avanço de fase se o nosso zero, né? Nosso zero ele tiver um módulo menor do que o módulo do nosso polo, ok? Então o alfa ele é menor que 1. Então o nosso polo, tá vendo? Se o alfa é menor que 1, o nosso polo ele é maior, ok? Em módulo. Então, ele vai estar mais à esquerda, ok? O nosso polo mais à esquerda do que o zero. Então, ele é um avanço de fase. Já o atraso de fase, a gente vai ter o módulo do nosso zero maior que o módulo do nosso polo. Então, o alfa aqui a gente vê, né, que ele precisa ser maior que 1. E quando ele é maior que 1, a gente está fazendo com que o polo seja menor do que o zero, ok? Em módulo. Então, o polo vai estar à direita do nosso zero, ok? Porque a gente está falando da parte negativa. Então, isso a gente vai ver aqui, ó. Então, quando a gente tem um avanço de fase, o nosso zero ele tem um módulo menor que o polo. Então, o zero está à direita do polo. Ele é um avanço de fase e a gente tem o alfa menor que 1. Vou voltar aqui para a gente ver, né? O alfa menor que 1, o que acontece? O 1 aqui em cima ele vai ter um módulo maior do que esse daqui. Ok? Então, polo e zero. Ok? Já quando a gente tem o nosso módulo do zero maior que o módulo do polo, o zero está mais à esquerda. Então, o alfa é maior que 1. Então, a gente vai dividir aqui o 1 por um valor maior que 1. Então, a gente tem uma fração, né? Diferente do que aqui em cima, que acaba sendo um valor menor. E aí, a gente diz que é atraso de fase. Isso daqui a gente vai ver que tem a ver com os ângulos. Lembra que eu falei dos ângulos? Que tem a ver com o vetor e tudo mais? Então, avanço de fase e atraso de fase tem a ver com os ângulos que a contribuição, né, de cada um faz.
Então, o zero aqui ele tem uma contribuição de φ1, né? Perdão, o zero aqui, né, tem uma contribuição de φ1 e o polo tem uma contribuição de θ1 em relação a um ponto qualquer aqui. O φ1 ele tem um valor maior do que θ1. Então, a relação deles aqui, φ1 menos θ1, vai ser maior que zero. Então, é um avanço de fase, ok? O atraso de fase acontece só que de modo invertido. A gente vai ter um θ1 que é maior que φ1, então ele vai ser menor que zero. Então, atraso de fase. Beleza, gente? Esses nomes, avanço de fase e atraso de fase, apesar de ter esse sentido aqui, eles vão ter um sentido um pouco mais claro também quando a gente for falar de resposta em frequência. Então veja que quando a gente falar de resposta em frequência, a gente vai fazer relações também com esses nomes aqui, porque a gente vai ver, se vocês se lembram bem, né, quando a gente vê o bold lá, a resposta em frequência, a gente fala de magnitude e fase, né? A gente tem duas coisas que a gente analisa. E isso daí também vai ser, essa relação, né, também se vai fazer pertinente lá no bold, na fase do bold, tá? Então, desse vídeo é isso, não tem nada no MATLAB. Os próximos vão ser no MATLAB. Então, aí eu vou falar como que a gente utiliza para cada um desses casos, né, o cálculo desses valores. Então, veja aqui, lá eu não vou falar de R1, R2, RC2, nada disso. A gente vai falar, né, diretamente de polos e zeros, ok? Então, até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.